Eu sou o professor Ronaldo, estamos aqui para a nossa aula de filosofia. Nesse momento estamos fazendo um revezamento, com uma semana presencial e uma semana remota. E nós vamos falar hoje sobre empirismo e iluminismo. O empirismo e o iluminismo são formas de métodos de conhecimento. E nós vamos focar hoje, mais especificamente, numa dessas formas. E na nossa próxima aula remota nós vamos analisar o outro lado da moeda. Então nós vamos começar com o empirismo britânico. O empirismo britânico, qual que nós vamos falar, começando por um contexto histórico-filosófico, certo? Esse contexto histórico-filosófico está embasado no século XVI e século XVII, onde nós tínhamos a ideia, essa concepção voltada para um plano cartesiano. Era René Descartes. E a grande pergunta é, o que podemos conhecer? Como é que se dá o processo do conhecimento? E aqui esse processo foi definido e amarrado em dois lados. De um lado, a concepção racionalista e do outro lado, a concepção empírica. Para a concepção racionalista, era defendido basicamente a tese de que o conhecimento era obtido pela razão, certo? Fundamentalmente do uso lógico-dedutivo. Digamos o seguinte, o conhecimento obtido pela razão é mais confiável do que aquele que se obtém pela experiência sensível, desqualificando desta forma o valor da experiência no processo de busca e conhecimento da verdade. Por outro lado, o processo empírico, o empirista, ele aborda que considerava um erro desqualificar totalmente a experiência, tendo como base a tese que qualquer conhecimento se origina, em última análise, da experiência. Algum tempo depois, em pleno iluminismo, o filósofo Kant, ele entra nesse debate e coloca dos dois lados, racionalistas e empiristas. Peraí, vamos parar com essa briga, vamos resolver essa parada aqui. E ele cria uma síntese teórica das duas correntes e chama de a priorista, certo? Então vamos lá, começando pelas ideias inatas. No início do debate, observamos aqui a presença de René Descartes, o primeiro racionalista moderno. Descartes apresenta a ideia de que do conhecimento inato, digamos assim, vamos entender melhor o que é isso. São ideias que teriam nascido com o sujeito pensante, que teriam nascido com a pessoa, e isso dispensaria o conhecimento externo. Entre os principais defensores desse inatismo tem Platão, lá na Antiguidade, depois Santo Agostinho, na Idade Média, e o próprio Descartes da filosofia moderna, certo? E aí, nesse momento, surge uma reação. A filosofia cartesiana, ela foi contraposta, tá? Principalmente por causa dessa ideia de ideias inatas, e alguns filósofos começaram a defender exatamente o contrário. Isto é, de que o processo de conhecimento depende sempre da experiência e não dos sentidos. Pelo menos como ponto de partida, certo? E aí surgem diversas doutrinas, diversas ideias voltadas na experiência. E daí a palavra empiria, que vem no sentido de significar experiência. Vem do grego, tá bom? Entre os principais defensores dessa ideia, nós temos primeiro, lá no mundo antigo, Aristóteles. Depois, no mundo medieval, nós temos Tomás de Aquino. E nós temos alguns pensadores modernos e contemporâneos aos quais nós vamos falar. Dentre eles, Thomas Hobbes e David Hume. O palco inicial do empirismo ocorreu durante o século XVII, na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, né? Onde a filosofia se afasta do padrão especulativo cartesiano de René Descartes e se lança cada vez mais no concreto, na experiência, em busca ali da ciência. Baseado nessa reflexão, nós temos aqui o plano social, que foi muito importante por causa da Revolução Gloriosa, em que, né, nós tivemos ali tirado daquele local o rei, com uma revolução voltada à experiência concreta do plano sociopolítico, tá? Valorizando, nascendo ali o liberalismo político, respeito à liberdade virtual e fim do arbítrio dos monarcas. Então, impondo-se limites constitucionais ao poder do rei e a sociedade passando a ter mais poder como povo. Dentre os principais representantes, nós temos Francis Bacon, né? Nós temos Thomas Hobbes, John Locke e David Hume. Vamos falar um pouquinho sobre Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nasceu na Inglaterra
E nesse período da Revolução Liberal Inglesa, ele apoiou o rei Carlos I, que acabou derrotado e decapitado. E assim, Thomas Hobbes foi obrigado a fugir e foi exilar-se na França. O pensamento de Hobbes foi muito influenciado pelas ideias de Bacon e Galileu. Roger Bacon, tá? Galileu Galilei. Ele abandonou as pretensões metafísicas da busca da essência do ser, aquela coisa toda, porque Hobbes queria uma filosofia, digamos, voltada para a ciência dos corpos, isso é, tudo que tem existência material. Os corpos naturais seriam estudados pela filosofia da natureza e os corpos artificiais, ou o Estado, né, o poder, pela filosofia política. O que é corpóreo, o que não é corpóreo, o que é metafísico, aquilo deveria ser excluído da reflexão filosófica. Ele é bem objetivo, tanto um pouco radical. E aí o materialismo e o empirismo. Para o filósofo inglês, né, toda a realidade poderia ser explicada a partir de dois elementos. O corpo, como elemento material que existe, independente do nosso pensamento, e o movimento, que pode ser determinado matemática e geometricamente. Então trata-se, portanto, aqui de uma concepção materialista e mecanicista da realidade. As ideias ou pensamentos não seriam nada mais do que imagens das coisas impressas na fantasia corporal. Então isso quer dizer que para Hobbes o processo de conhecimento inicia pela sensação. Por isso ele está classificado desse grupo. Então, Hobbes ele foi de suma importância por causa desse pensamento. Tá? Mas a grande percepção, a grande contribuição aqui, nós vamos falar, além de Hobbes, que responde à questão com a obra O Leviatã, o Cidadão, né? Sobre a questão do poder, toda essa relação. Nós vamos falar também de John Locke. John Locke, ele vem com uma concepção nova, mas interessante. John Locke nasceu na Inglaterra também, durante os tempos da universidade. Ele se decepcionou com Aristóteles, com aquele pensamento da escolástica medieval. E aí ele tem contato com o pensamento de Francis Bacon e René Descartes, certo? E aí começa a concepção dos problemas políticos, ele se exila na França, depois volta com a Revolução Gloriosa, ele volta à Inglaterra, e aí ele, a partir de então, se dedica às atividades intelectuais. Com o livro Ensaio acerca do Entendimento Humano, ele se dedicou principalmente ao empirismo britânico, como uma referência aos estudos de busca do conhecimento. E nessa obra ele combateu a doutrina cartesiana de que o ser humano possui ideias inatas. Ou seja, que o ser humano já nasce com ideias prontas. Então, ao contrário de Descartes, ele propõe a ideia de que nossa mente, no instante do nascimento, ela é vazia. É como se fosse uma tábula rasa. Daí vem a percepção e o conceito de tábula rasa. Então, você nasce com uma mente vazia. Isso traz a ideia de que não tem nada escrito, e isso vai ser gravado com a experiência, é como se a nossa mente fosse um papel em branco. Você concorda com ele? Vale a pena estudar, né? Assim, Locke retomava a tese empirista, segundo a qual nada existe em nossa mente que não tenha sua origem nos sentidos, tá bom? E ele organiza, basicamente, o conhecimento em dois tipos de ideias. Ideias e sensações, né? Que são nossas primeiras ideias, aquelas que chegam à mente através dos sentidos. E as ideias da reflexão, que são aquelas que resultam da combinação, da associação de sensações por um processo de reflexão, certo? E nós chegamos ao terceiro filósofo, né? Lembrando que ele fez uma grande crítica ao absolutismo, tá bom? Locke, ele fez essa crítica. E chegamos aqui a David Hume. David Hume, ele foi um crítico do racionalismo dogmático, e ele dizia que tudo em que há em nossa vida psíquica são percepções, as quais se dividiu em duas categorias. As impressões, que referem-se aos dados fornecidos pelos sentidos, e as ideias, que referem-se às representações mentais, por exemplo, memória, imaginação, que são derivadas das impressões sensoriais. Assim, toda ideia é, na verdade, a reapresentação de uma impressão que nós tivemos. É alguém... E assim, aquilo que você pensa que está na sua mente é, na verdade, uma reapresentação daquilo que você viu, da experiência, da sensação que você teve, tá bom? Dentro desse princípio, nós tivemos aqui o legado epistemológico, aonde se questionou a verdade, como se chegar à verdade, como chegar ao conhecimento. E esses três filósofos trouxeram essas importantes contribuições, certo? E assim, significa que, desconfiando das proposições arraigadas pela força do hábito, pelos cientistas, nós temos aqui uma percepção muito interessante,
de que o cientista não é dono da verdade, mas que ele apresenta possibilidades de verdade. Tal atitude epistemológica é entendida a partir do convívio social que torna os indivíduos, o conhecimento, com pessoas mais tolerantes e democráticas e abertas, pois não existe dono da verdade, mas existe possibilidades da verdade. Você pode conhecer um pouco mais sobre o assunto, mergulhando nos estudos, pesquisando, faça atividade e se dedique aos estudos. Cuide-se, porque a pandemia não acabou. Grande abraço e que Deus os proteja.